Deus é bom. É muito bonita a comunhão da igreja, né? Conversando com seu vizinho, com seu irmão. Às vezes chegamos na igreja e ficamos ali no nosso canto, não é? A reverência é muito boa, mas às vezes a gente precisa conversar com o nosso irmão. É bíblico, o Salmo diz isso. É bom, é agradável que os irmãos vivam em união. E a igreja de Cristo, ela não só fala, mas ela vive essa unidade. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse momento, vamos dar abertura no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Hoje vamos ter um culto especial, um culto diferente, algumas partes diferentes, que não é comum aos nossos domingos. Daqui a pouco vocês vão ver, são mensagens trazidas de forma diferente. Que bom que você veio cultuar a Deus. Que bom que nós entendemos que o nosso Cristo vive. Amém, queridos? Não ficou apenas na morte, mas a ressurreição, e Ele vive para buscar a sua igreja. Você crê que o Senhor vem te buscar? Então você vai declarar: obrigado, Senhor, porque Tu vem me buscar. Diga. Amém. Ele falou para os discípulos: eu vou preparar lugar, e um dia voltarei para levar vocês para junto de mim, para perto de mim. Olha como nós somos amados por Deus. Queridos, privilegiados, né? Que bênção saber que o Senhor nos ama tanto, de uma maneira tão maravilhosa e tão especial, que depois dele ter morrido e ressuscitado, Ele vai voltar. Hoje de manhã foi falado aqui nos 4 pontos, nos 4 passos, né? Que 3 já foram consumados. E está faltando um, que é a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. E nós estamos nos preparando para esse dia, para essa festa, para esse encontro com o Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela salvação que Ele nos ofereceu um dia. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque entendemos que o Senhor vive. O Senhor vive não apenas nos atos que o Senhor deixou, nos teus ensinamentos. O Senhor vive não apenas porque temos uma Bíblia e lá fala que o Senhor ressuscitou, mas entendemos, ó Deus, que o Senhor vive porque o Senhor é bem real em nosso meio. A tua presença gloriosa em nosso meio, o teu cuidado, a tua assistência a nós, Senhor. Podemos ver, meu Deus, o teu grande amor que continua cuidando de cada um de nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias. O Senhor tem nos amparado. O Senhor tem nos abraçado. E um morto não faz isso. Ah, Deus, o Senhor vive. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor padeceu para nos salvar. O Senhor se fez maldito naquele madeiro para nos dar a redenção, para nos trazer a salvação, nos reconciliando contigo, porque estávamos desgarrados, afastados, condenados ao inferno. Mas o Senhor, Deus, enviou o seu Filho amado para nos remir. Graças te damos, Senhor, pela salvação em ti, meu Pai. E aqui nessa noite vem receber a adoração da tua igreja, a gratidão do teu povo, a devoção da nossa alma. Recebe, Senhor, o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo 24, fala da ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1, vamos ler até o 12. Compartilhe a sua Bíblia com o seu vizinho, com o seu irmão.
Desde já nós queremos agradecer os nossos visitantes, aquele que recebeu o convite. Estou vendo ali atrás o nosso amado amigo Nilo Cardoso. Deus te abençoe, mano. Fique à vontade, viu? Nilo, irmão da Débora, convidado nosso, né, meu, do pastor Alinô. E ele está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, para se alegrar juntamente conosco. E cada convidado, daqui a pouco vão ser apresentados por nomes, e aí nós vamos dar saudação a cada um de vocês. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, todos acharam? Vamos ler, toda a igreja. Eu vou começar lendo os versos ímpares, e a igreja poderá ler os versos pares. Eu não sei se tem como, de colocar aqui na tela. Muitos têm uma versão diferente, e na versão que nós usamos, às vezes é melhor aqui na tela, porque todos leem bem bonito, né? Com muita ordem. O coral fica melhor. Lucas capítulo 24. Peguei de surpresa, né? Gente, a igreja está linda. Dê uma olhadinha para trás aí, ó. A igreja está linda, maravilhosa. Deus é bom, querido. Sua misericórdia tem nos alcançado, dura para sempre. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Já, né? Glória a Deus. Não? Quase. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Vocês? Agora é só eu, calma lá. Eu leio os ímpares e vocês os pares, tá bom? Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os quais que com eles estavam. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Aleluia, nós estamos maravilhados também. Quem está maravilhado, aplaude o Senhor nessa hora. Quem está feliz, glorifica a Deus. Quem está alegre, diz uma palavra de elogio para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Continue nesse mesmo sentimento, nesse propósito de adoração a Deus. Fique à vontade para cultuar o Senhor. Fique à vontade para cantar, para adorar, para exaltar, porque Ele vive. Aleluia. Vamos festejar nessa noite.
celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Vamos dizer, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai a Ele, celebrai a Cristo, celebrai, ressuscitou. Diga isso para sempre. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Então vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Então vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Glória a Deus. Sabe, eu e você fazemos parte dessa história. Se você quiser falar isso para alguém, ei, Eliel, você faz parte dessa história. Meninas, vocês fazem parte dessa história. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós nos envolvemos e somos inseridos, sabe, nessa história, nesse contexto. Porque era sobre alguém que estava perdido e foi achado. Era sobre alguém que tinha uma vida completamente afastada da presença do Pai. E hoje eu e você
somos chamados de filhos. Não é todo mundo que é chamado de filho. Filho é aquele que confessa com sua boca e crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou começar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Direcionamos. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Por quê? Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Rasgue os céus e diga: eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou. Eu vou tudo que ficou. Olho pra você, eu corro, Jesus, pra ti, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama.
pela vida. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. eu dependo desse amor, do seu amor, sim. Mais que tudo. Por isso que eu vim hoje aqui te encontrar, Jesus. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Pra curar. Ele vem pra curar. Ele vem pra limpar o meu coração e arrancar todo o pecado e me dar uma nova vida. Diga mais uma vez, eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aonde a enfermidade toque e diga: eu dependo desse amor, do seu amor. Eu creio mais que tudo. Aonde houver uma enfermidade no seu corpo, declare isso. Eu confio Que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou. Tudo que ficou pra trás. Eu vou, Senhor. Olho pra você. Sim, o seu amor me chama. Eu vou, Senhor, eu vou. Eu vou responder ao teu chamado, porque tu és santo, incomparável, digno. Aleluia. Incomparável. Incomparável, Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu.
Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga isso. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Creia nisso. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Peça isso dele. Abre, Senhor, a minha visão, para que eu possa te ver e te contemplar. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, És inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Mostra
que o homem fale, ainda que alguém me fira, eu continuarei confiando no Senhor. Ainda que alguém venha me entristecer, ainda que a minha família, ainda que os meus amigos me abandonem, ainda que alguém cause uma dor profunda no meu peito, eu escolho confiar no Senhor em todo tempo. Eu escolho confiar em Ti, porque Tu és, Senhor, a minha fonte, a fonte da alegria. Em Ti eu encontro todas as coisas. Tudo que eu preciso está em Ti, Senhor. Tudo que eu preciso, eu escolho confiar em Ti. Eu vou confiar até o fim, até o fim, até o fim, até o fim, até o dia em que o Senhor voltará para me buscar. Eu vou confiar. Eu vou construir minha vida em Ti. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Neste momento nós vamos dar continuidade ao culto com nossos dízimos e ofertas. Eu vou ler um versículo, eu peço que apenas vocês escutem, por favor. Levítico 27:30. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, é santo ao Senhor. Amém. Vamos orar, fechar nossos olhos. Deus, neste momento, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Nós possamos entregar nossos dízimos e ofertas com alegria. Abre a porta de emprego para aquelas pessoas que estão à procura e que nós possamos valorizar o nosso trabalho. Que eu acredito que o Senhor nunca nos deixou somente com o necessário, sempre nos dá mais, sempre sobrando, e nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus, amém. Permaneça de pé que a festa está continuando, amém? Vamos usar as nossas palmas com alegria. Vamos celebrar. Todos juntos. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos fazer um coral. Vem. Seu corpo vem para adorá-lo, assim como está diante do Pai. Vamos lá! Vem, toda língua confessará ao Senhor, todos eles se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Então fala, vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Então vem, igreja, vem, assim como estás, cantido vai. Vem, vamos lá, igreja, vamos lá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher,
te escolher, o tesouro maior terá. Use suas mãos. Os instrumentos também louvam ao Senhor esta noite. Toda língua. Todos eles se dobrará, mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos eles se dobrará, tua casa, tua família, mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Então fala bem, bem, Deus vai falar com você de uma forma diferente, mas Ele sempre fala, porque Ele tem prazer de falar com o homem. Então a minha oração é que o seu coração esteja aberto, a sua mente esteja bem tranquila, seu coração esteja pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. E o que você vai ouvir hoje à noite, ver hoje à noite, nada mais é do que Deus mais uma vez manifestando e declarando o amor dele pela sua vida. O que você vai ver nesse teatro é a introdução da pregação dessa noite, nessa noite de Páscoa, que na verdade Páscoa, o mundo dá vários significados e várias interpretações, mas Páscoa não é nada mais, nada menos do que o Emanuel, Deus conosco. E através dessa presença nós obtemos a salvação. Então eu disse, haja luz. Como a luz é boa, tão boa, que eu a separei da escuridão e a chamei de dia, e as trevas de noite, no primeiro dia da minha criação. E no segundo dia eu disse, haja um espaço no meio das águas, e que as águas se separem. E a esse espaço eu chamei de céu. No terceiro dia disse para as águas, se ajuntem debaixo do céu e que apareça a porção seca. E chamei essa porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas de mares. Produz a erva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto segundo a sua espécie. Muito bom. No quarto dia disse, haja luminares para separar o dia e a noite, e sirvam como sinais para estabelecer dias e estações. O sol foi para governar o dia, e a lua para governar a noite. E fiz as estrelas. Perfeito.
No quinto dia disse: que as águas se encham de peixes e outras espécies. Que as aves voem sobre a terra. Eu os abençoei. Se multipliquem e encham a terra e os mares. Excelente. No sexto dia disse a terra: produza seres viventes de acordo com as suas espécies. E mais uma vez, tudo era muito, mas muito bom. Agora sim, a terra estava pronta para receber a minha principal criação. O homem. Do pó da terra o fizemos à nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. E o primeiro chamei de Adão. E para ele plantei um jardim no Éden, com toda a árvore agradável à vista e boa para comer. Eu lhe ensinei tudo o que precisava saber. Adão, fique à vontade para comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Entendeu, meu filho? O mal gera o pecado, e o pecado, a morte. Não era bom para o homem estar só. Então, fiz cair um sono pesado sobre Adão e formei a sua parceira diretamente dele. Foi ali que eu instituí o casamento entre o homem e a mulher. Uma parceria em que o homem deixaria o seu pai e sua mãe para se unir com ela, para que os dois se tornassem uma só carne. Perfeito. Lindos. Vem aqui. Quer um pedaço? Pensei que Deus tivesse falado que não se deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não. Não foi isso que o pai disse. Podemos comer de todos os frutos do jardim. Só não podemos comer daquela árvore ali. Tá no meio do jardim. Porque se comermos ou tocarmos nos seus frutos, morremos. Ah, que pena. Era dela que eu queria. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos é que vão se abrir e vocês serão como Ele. Como Deus? Você é tão inocente. Chega a ser engraçadinha. Sim, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Adão? Adão? Adão, onde você está? Eu ouvi a sua voz
E eu fiquei com medo porque estava nu. Por isso eu me escondi. Quem disse que você estava nu? Você comeu da fruta daquela árvore que eu proibi? Foi ela. Essa mulher que o senhor me deu como companheira. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Por que você fez isso, minha filha? Foi a serpente que me enganou. Por isso eu comi. Porque você fez isso, vai ser maldita mais que todos os animais. Você vai rastejar sobre a terra e comer o pó todos os dias de sua vida. Já você, Eva, vai ter muitas dores no parto. Adão, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore que eu disse para não comer. Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. Agora haveriam consequências, e uma delas era não ter mais acesso ao Jardim do Éden, onde estava a árvore da vida. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim, e consequentemente, do bem também. O pecado da desobediência afastou o homem da presença de Deus. O que era perfeito se tornou imperfeito. O que era para ser eterno tornou-se mortal. Mas o infinito amor de Deus não permitiu que tudo acabasse assim. É por isso que ele criou o plano perfeito. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Vida,
As luzes. De pé, igreja. Aleluia. Mas quando nós olhamos, alguém trava aqui esse púlpito, por favor? Mas quando nós olhamos para tudo, observando desde o primeiro dia em que Deus criou todas as coisas, e é bom que nós observemos, Ele criou pelo poder da palavra, sem pegar as suas mãos em absolutamente nada. E por quê? Porque Ele tem todo o poder. E Ele é o próprio poder. Sabemos que existem várias teorias aí a respeito da criação, mas quando se diz teoria, ela pode ser colocada em dúvida, porque é uma teoria. Mas a Bíblia, que é a palavra imutável de Deus, afirma que Deus criou todas as coisas. E criou apenas pela sua bendita palavra. E vocês observaram que durante o tempo que Deus estava criando as coisas, durante os 6 dias que Ele criou todas as coisas, Ele sempre fazia uma avaliação. E a avaliação que Ele fazia no final de tudo aquilo que Ele criava e observava era: isso é bom. Isso é bom. Criou as estrelas, os astros, os animais, toda espécie de árvore e seus frutos. Criou a noite e o dia, as estrelas, o sol e a lua, os planetas, criou o universo. E para cada dia de tarefa de Deus, no final, Ele fazia uma avaliação. E no final Ele dizia que era bom. Depois que criou todas as coisas, dentro desse plano perfeito, Deus, depois que a casa estava pronta, que o jardim estava pronto, que o paraíso estava pronto, Deus cria um ser chamado ser humano, para desfrutar de toda a sua criação. Deus criou tudo de bom para o homem. Toda a possibilidade de viver uma vida feliz, uma vida abençoada, Deus deu ao homem. E assim aconteceu. E quando Deus criou o homem, Ele olhou para o homem, que foi a sua imagem e semelhança, um ser como Deus, racional, capaz de pensar e fazer as suas escolhas, capaz de amar. Ele disse que era muito bom. E para completar toda a sua obra, do próprio homem que Ele havia criado, Ele criou a mulher e estabeleceu algo que perdura por todas as gerações e vai perdurar até a consumação dos séculos, o casamento entre o homem e a mulher. Isso estabelecido por Deus de acordo com a palavra. Deus, em toda a sua criação, dos seres, tanto dos animais quanto do homem, Ele cria a espécie e cria o macho e cria a fêmea e faz do macho e da fêmea um casal. E por que Deus faz isso? Exatamente para que se cumprisse um propósito e um objetivo dentro desse plano perfeito, para que houvesse procriação, tanto de homens como de animais também. Deus não criaria um planeta desse tão abençoado, tão maravilhoso, tão produtivo, sem um objetivo, sem um propósito. O objetivo de Deus ao criar tudo isso: árvores frutíferas, cada uma com o seu fruto e a sua semente. A terra produzindo a montões e montões de toneladas de alimento para o homem. As estações, o inverno, o verão.
o outono, a primavera, o sol, a chuva, o frio, o calor, esse equilíbrio extraordinário que nós, por sinal, estamos estragando e comprometendo com a nossa irresponsabilidade, nas queimadas, na poluição, no lixo que jogamos nos igarapés, nas fontes das águas. Eu quero que você volte comigo agora um pouco no passado, há aproximadamente 5.000 anos, de acordo com os estudos, na criação do homem, não na criação de todas as coisas que Deus criou, mas aproximadamente de 5 a 6 mil anos. Imagina você, não havia poluição. Os igarapés que vemos hoje em Manaus, que cortam Parque 10, Chapada, São Jorge, Compensa, Vila da Prata, Santo Antônio, o igarapé do Franco, o igarapé do Mindu e tantos outros. Estou falando aqui porque é da nossa região, para a gente ter uma ideia. O igarapé do Educandos, o igarapé do Tarumã, da Ponte da Bolívia, que alguns alcançaram aquilo ali ainda como água potável, água cristalina. Você imagina o que era a terra, sem poluição, águas cristalinas correndo pelos leitos que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho e com tanta perfeição. E depois de criar todas essas coisas, cria o homem e diz: filho, você vai desfrutar de tudo isso. Pense você, pai, construindo uma casa do melhor material que houvesse na terra. Colocasse o melhor piso, o melhor revestimento, a mais sofisticada, o mais sofisticado telhado, a mais sofisticada fonte de energia, os mais bem elaborados utensílios de banheiro, tudo de melhor, os melhores eletrodomésticos dentro de uma casa, a melhor cama, o melhor ar-condicionado, e desse a esse filho o direito de viver nesse lugar que não custou nada para ele. Um lugar de conforto e de paz. Imagine você, pai, fazendo tudo isso e dizendo para o filho: olha, eu construí tudo isso. Eu montei um plano. E o plano é que você um dia nasceria. Mas eu não quis deixar você em qualquer lugar. Antes de você nascer, eu preparei um ambiente. Eu me esforcei para isso. Eu empreguei nesse ambiente que eu criei para você todo o meu esforço, todo o meu amor. Eu pensei em cada detalhe para você. Eu pensei no melhor para o seu conforto, para os seus dias e para as suas noites. E nesse lugar, filho, você não vai ter nenhuma privação, nenhuma necessidade e nenhum sofrimento. Esse lugar, filho, é um lugar tão bom, tão maravilhoso, que eu chamo de paraíso. O Éden, o jardim de Deus. E é nesse lugar que você vai morar. Nesse lugar você não vai ter tristeza, enfado, cansaço, dor, doença, nem morte. E esse lugar eu preparo para você. Esse é o plano perfeito na criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. E assim Deus o fez. Ele não apenas planejou, ele planejou e executou um plano. E ali colocou o homem e determinou ao homem o que era que ele poderia fazer e o que ele não deveria fazer. Continue se imaginando como pai que se esmera com todo o seu esforço e recurso e prepara o melhor lugar da terra para o seu filho ou para a sua filha morar. E o que você pede dele? Qual foi a exigência de Deus para Adão? Não precisava nem trabalhar, porque a terra ia produzir o fruto suficiente para ele. Ele só tinha que cuidar daquele lugar, administrar aquele lugar, zelar por aquele lugar e fazer exatamente o que Deus
mandou que ele fizesse. Deus foi categórico, explícito e claro com Adão. E disse para ele: filho, eu vou dar para você todas as orientações necessárias para você nunca perder o privilégio de morar nesse lugar. Você vai fazer o seguinte: depois que Deus fez Adão e também a sua esposa, passeou com eles pelo jardim, passeou com eles pelo paraíso, e não tinha nada de ruim, não tinha inseto, não tinha formiga, não tinha escorpião, não tinha tucandeira, não tinha capa, não tinha nada disso para fazer mal ao homem, porque no paraíso não tem nada disso. E haviam lá árvores apetitosas para o sustento do homem. O que o homem tinha que fazer? Simplesmente seguir o manual, simplesmente obedecer a Deus, simplesmente lutar para não errar. A tarefa mais pesada do homem ali seria obedecer, vamos dizer assim. Mas essa tarefa de obedecer, ela se tornaria leve, por quê? Porque tudo que ele tinha proporcionava a ele essa atitude de obediência. Ele não precisava dar um passo além daquilo que Deus mandou que ele fizesse, para ele ser feliz de verdade. Ele não precisava ir além daquilo que Deus havia permitido, para que ele fosse feliz de verdade. Porque, meus irmãos, o homem não precisava fazer nada para ser feliz, porque Deus fez o homem feliz. A infelicidade do ser humano, a solidão do ser humano, a dor do ser humano, as frustrações do ser humano, as tristezas do ser humano, o sofrimento do ser humano, não estava dentro desse plano perfeito. No plano perfeito de Deus havia vida plena, vida saudável. No plano perfeito de Deus, o homem não ia conhecer doença, sofrimento, dor, desconforto, depressão, tristeza, mágoa. Isso não estava no plano perfeito. Então, pastor, alguma coisa deve ter acontecido, porque eu não estou com tantos anos de idade, já sofri um bocado. Conheço uma pessoa que sofre muito. Vejo falar de guerra, assalto, estupro, violência, tráfico de drogas, assassinato. Por acaso esse plano não foi um plano fracassado? Por acaso alguém que elaborou esse plano não errou em algum ponto? Será que Deus não falhou em alguma ordem? Será que Deus não falhou em colocar aquela árvore ali? Será que se Deus não tivesse plantado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não teria sido melhor? Como o homem iria demonstrar o seu amor por Deus, se não houvesse uma prova desse amor? Se não houvesse uma maneira de o homem resguardar o seu coração, para não pecar contra Deus? Mas não foi assim que o homem fez. E o plano que Deus havia estabelecido, para que o homem vivesse sempre feliz como ele nasceu. Quando Adão abre os olhos, a Bíblia diz que Deus criou Adão e modelou Adão do barro. Vejam, amados, pense comigo, um boneco no chão. Deus construiu como um artesão o corpo de Adão, de barro. E a Bíblia diz que Deus soprou sobre Adão o fôlego de vida. Ou seja, Deus transferiu de si mesmo vida para
Adão para aquele boneco que estava no chão? Mas será que quando Deus transfere vida não diminui a dele? Porque ele transferiu vida para Adão. É claro que não. Porque Deus não tem a vida. Deus é a própria vida. E olha o privilégio. Nascido no paraíso. Gerado no paraíso. Gerado no jardim de Deus. Vá observando no plano perfeito os privilégios desse ser. Criado à imagem e semelhança de Deus. Criado pelo próprio Deus. Criado num jardim. Criado para viver num paraíso. Num lugar onde não haveria o mal. E o privilégio maior. A primeira coisa que Adão viu quando recebeu vida e abriu os olhos foi a face de Deus. Imagine você, Adão, ainda sem vida, deitado no chão, e Deus sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. Certamente Adão abre os olhos e ele consegue ver a presença, a glória e a majestade de Deus. Foi a primeira coisa que ele viu. Como se não fosse o bastante morar num jardim, num lugar de delícias. Como se não fosse suficiente saber que não iria morrer nunca. Ele ainda viu a face de Deus. E toda tarde, de acordo com a Bíblia, na viração do dia, no final do dia, para entrar na noite, Deus ia lá no jardim ter uma conversa de pai para filho com Adão e Eva. E no plano de Deus não havia infelicidade. No plano de Deus não havia sofrimento e dor. No plano de Deus não haveria inferno. E aliás, meus amados, o inferno, que é o lugar de condenação eterna para aqueles que rejeitam a Jesus, não foi criado para o ser humano. Quero fazer um paralelo agora entre o Éden e o inferno. O Éden, quando Deus criou e o homem colocou no Éden, é um lugar de delícia, é um lugar de paz, é um lugar de vida eterna, é um lugar da presença de Deus. Jamais passou na mente de Deus e no coração de Deus, dentro do seu plano perfeito, criar um lugar de sofrimento para o ser humano. Jamais. Nenhum pai gera um filho para sofrer. Por mais que ele saiba que o seu filho pode passar por sofrimento. Nenhum pai criou um filho para terminar os seus dias de forma rápida, sua juventude ser ceifada rapidamente por um desastre, ou por uma bala, ou por uma estocada de faca, ou por um câncer, ou por um desastre de carro. Nenhum pai cria o filho para isso. Se nós não geramos filhos para isso, e se nós só geramos filhos para serem felizes, imagina Deus, que é a fonte de toda graça, que é a fonte de todo amor, que é a fonte de toda bondade. Jamais Deus planejou que o homem passasse a eternidade afastado dele, jamais. O plano de Deus foi construir um jardim, plantou árvores maravilhosas, deu ao homem o privilégio de morar ali, e todos os dias visitava a sua criação. Esse era o plano de Deus. Mas a gente sabe que o homem escolheu ouvir o outro lado. E ali, no capítulo 3 do Gênesis, você lê com calma, você vai ver que a primeira pergunta fornecida e ouvida pelo ser humano foi uma pergunta contra Deus. E a primeira pergunta veio de Satanás em forma de uma serpente.
E ele faz uma pergunta: o que foi que Deus disse para vocês? Se os nossos pais tivessem sido mais inteligentes, eles responderiam assim: não é da sua conta. A minha relação com Deus não tem lugar para você. Mas eles gostaram da primeira pergunta. E às vezes nós, seres humanos, embarcamos em caminhos de trevas por causa de uma pergunta. Quando alguém chega e diz para um jovem: você já experimentou isso aqui? O jovem, para não enveredar no caminho das drogas, ele deveria dizer: isso não é do meu interesse. Mas talvez ele lhe responda: não, nunca experimentei, o que é isso? Aí começa um diálogo. Foi aí onde o plano foi manchado. Mas não foi manchado por Deus. E nem houve falha de Deus. A mancha do plano da criação foi causada pela irresponsabilidade, teimosia e desobediência do ser humano. Por quê? Porque ele decidiu ouvir Satanás. Ele duvidou da palavra de Deus. Ele chamou Deus, entre linhas, de mentiroso. Por quê? Porque Deus disse com muita clareza: Adão, tudo isso aqui é para você desfrutar, você e a sua mulher. Mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia que você comer, você vai experimentar a morte. E nós vimos aqui, naquele vídeo, que o locutor diz: o mal gera o pecado, e o pecado a morte. Foi Deus que causou isso? Deus não avisou? Deus não deu toda a dica? Deus não foi claro? Deus poderia ter feito assim: eu vou colocar aqui eles que se virem para descobrir. Não, você está vendo aquela árvore, filho? Numa conversa com Adão e Eva, Deus caminhou com eles. Dessa você pode, dessa você pode, dessa você pode, e dessa você não deve comer. Agora reparem uma coisa, amados irmãos e igreja, que Deus, na sua soberana pessoa, na sua majestade e glória, não deveria explicação para Adão, porque Deus não deve explicação para ninguém. Ele não pede conselho de ninguém. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele poderia apenas ter dito: Adão, dessa aqui você nem olha. E acabou a conversa. Mas ele fez questão de explicar. É por isso que o homem se tornou indesculpável diante de Deus. Às vezes a gente acha que Deus foi muito rígido, mas ele foi justo, é diferente. Porque ele avisou, levou Adão e Eva lá debaixo da árvore e disse assim: você está vendo? Tem certeza? É por isso que tem filho que acha o pai chato ou a mãe. Porque ela chega e ela pergunta 3 vezes a vez: você está entendendo? Você ouviu direito? Repete para mim, não faz assim? Para que quando ele aplicar o ato da disciplina, seja um ato justo. Então Deus foi claro. Você está vendo, Adão? Estou, sim, senhor. O que foi que eu disse para você? Repita, não está na Bíblia. Mas eu tenho certeza que houve uma conversa muito clara entre Adão e Deus. O que foi que eu disse para vocês? Repita aí, ver se vocês aprenderam. Que aquela ali eu posso, aquela ali eu posso, aquela outra eu posso. Aliás, todas, menos aquela ali. É isso aí. O que mais? O Senhor disse que se eu comer dessa aqui eu vou morrer. É isso aí. Ouviram perfeitamente. Não havia surdez naquela época. Viram perfeitamente, porque não havia miopia naquela época. Ninguém usava óculos ou lente, nem colírio. Ouviram e viram perfeitamente. Tanto ouviram e viram e tinham consciência que quando Satanás chegou, ela repetiu tudo que Deus falou. É que Deus falou que se a gente comer dessa aqui, olha como ela sabia. Portanto, meus irmãos, quando veio a punição sobre Adão e Eva, eles sabiam que o castigo era justo, porque Deus é justo. Deus não entra em juízo com ninguém se não for por um ato de justiça. Se você está aqui e você admite que um dia Deus agiu contra você, ou disciplinou você, ou fez alguma coisa, saiba que Ele fez dentro da sua justiça.
Porque Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor, mas também Ele é justiça. E ali aconteceu toda a desgraça. Preferiram acreditar mais em Satanás do que em Deus. E Satanás, conhecendo o ser humano e sabendo que a mulher é mais volúvel para se deixar levar pelas coisas que ela ouve, Satanás foi exatamente com Eva. E Eva estava por ali como quem não quer nada. E Satanás encostou e disse: o que foi que Deus falou para vocês, hein? Aí ela contou tudo. Vocês viram na encenação aqui? É que Deus falou que aquela ali a gente não deve comer. Por quê? Aquela voz mansa, vocês viram aí? Ah, você é tão inocente. O capeta falando. O capeta não vem com chifre pro seu lado, não. Nem falando grosso, assim, porque você vai saber que é ele. Ele vem camuflado, se possível como anjo de luz para te enganar. Aquela voz suave, o que foi que Deus falou? Poxa, você é tão inocente, chega até a ser engraçado. Ele falou que a gente não pode comer daquela. Aí começaram a conversar. Pastor, que mulher burra, né? Como é que ela foi conversar com o diabo, né? Nós já conversamos muitas vezes com ele também. Quando a gente começa a ouvir coisas, fofoca, coisas no nosso ouvido, coisas que não ajudam, coisas que são pecaminosas, mas a gente embarca nessa conversa. Parece que o nosso ouvido, como o de Eva, vai ficando adormecido e aquela palavra vai entrando. E à medida que Eva conversava com Satanás, ele dizia tudo ao contrário do que Deus estava falando. Vocês entendem por que Jesus falou que o diabo mente desde o princípio? Foi ali que tudo começou. Ele chegou com o ser humano, ouviu tudo que Deus havia falado no relato de Eva e disse: é conversa de Deus. Sabe, trocando em miúdos, igreja, o que foi que Satanás disse para Eva? Deus está mentindo. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, mas Deus é verdadeiro. Ele falou, está falado. A sua palavra não volta atrás. E ela preferiu acreditar em quê? Preferiu acreditar na conversa do diabo. Deus está mentindo para vocês. Talvez tenha algum jovem aqui que prefere acreditar em que está lá fora do que no pai e na mãe. O pai e a mãe chegam: meu filho, para com isso, presta atenção. Não, pai, o senhor é muito careta. O senhor está dizendo isso porque o senhor está velho. Foi o que aconteceu no Éden. Deus está mentindo para vocês. Sabe, eu acho que Deus está mentindo mesmo. Talvez pensou Eva. Que mal tem uma fruta dessa, parece ser tão gostosa, que a Bíblia diz que ela dava água na boca. Sabe que Deus está mentindo mesmo? Mas, Satanás, eu estou gostando desse papo. Continua. Continua. Porque ela deveria ter feito como Jesus fez: arreda-te, Satanás. Mas ela continuou ouvindo. E continuou gostando. E disse assim: chega mais perto. Já viu aquela pessoa quando quer arrastar alguém para o mal, que ele faz todo o trabalho? Quando chega na hora, diz assim: vem cá, chega mais perto. Não, mas eu não tenho carro. Não, mas eu vou te buscar. Ah, não dá para ir para aquele lugar, porque o ingresso custa caro, eu estou liso. Eu pago. E sai suave. Sai suave da boca. Não, é que o papai está pegando muito no meu pé, a mamãe está pegando muito no meu pé. Está no paraíso, mas está reclamando. Aí chega um colega e diz: por que tu não vai morar sozinho? Mas é porque eu não tenho onde morar. Vem morar comigo. Suave. Você conhece alguma história assim, não conhece? Suave. O veneno, ele é suave. Eu estava assistindo esses dias a história do Império Romano. Gente, o pessoal era especialista para matar pessoas envenenadas. Descia suavemente o veneno. O veneno de Satanás, o veneno da mentira. Ele conseguiu. A lábia dele foi tão boa. Você conhece alguma história? Eu sei que conhece. Eu estou perguntando só para me ter certeza aqui. Eu sei que você conhece a história de alguma moça que a mãe e o pai avisou: esse cara não presta, isso não vai dar certo. Mas ela resolveu
ouvir a voz do encanto e hoje está infeliz. Foi exatamente o que aconteceu no Éden. Deus fez tudo com maestria, com beleza, com pureza. E aí alguém chega agora e diz assim: ele está mentindo. Sabe por que a tua mãe não deixa tu ir naquele lugar? Porque ela é velha. Sabe por que teu pai não deixa tu ficar a noite toda no celular até de madrugada? Porque ele é antiquado. Tu é jovem. Sabe por que Deus não quer que você coma dessa fruta, Eva? Você já parou para pensar? Não, ele só disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí ele deu uma gargalhada, como se ele tivesse sido adeus mentiroso. Ele te enganou, mulher. Teu pai está te enganando. Teu pai não quer que você saia de casa para morar sozinho, porque ele não pôde fazer isso quando ele era jovem. Não, filho. Não, filha. O seu pai e a sua mãe são chatos porque amam você. E bendito seja Deus pelos pais chatos da igreja. Porque enquanto ele é chato, a filha não fica redonda. Enquanto ele for chato, não entra droga na bolsa do filho dele na escola. Enquanto ele for chato, o filho vai ser macho e a fêmea vai ser fêmea. Os moderninhos vão ficando pelo meio do caminho. E os chatos herdarão a eternidade com Deus. Deus está mentindo, Eva. Agora eu vou te contar a verdade. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Que mentira deslavada. Quem é que pode ser igual a Deus? Como é que a criatura pode ser igual ao Criador? Como é que o homem pode ser igual a Deus? Mas ela estava tão encegueirada por aquele pecado que ela não acreditou em Deus. E ela resolveu dar ouvido para Satanás. E chegou lá, comeu, e para a desgraça ser completa, ainda chamou Adão. E quando Adão chegou com ela estava com um pedaço da fruta na mão. Come aí, Adão. Ele comeu. E de onde é essa fruta? É daquela árvore ali. Daquela árvore? Sim, daquela árvore. Mas é o seguinte, apareceu um camarada aqui que disse que aquela conversa de Deus, ela é meio furada. Como alguns dizem, aquela conversa de céu e inferno não existe não. Criaram isso aí para fazer medo para as pessoas. Aí alguém disse onde fica o inferno, né? E você já sabe também. No fim de uma vida sem Cristo, lá é o inferno. E o que foi que ele disse para você? Ele disse o seguinte: teve uma coisa que Deus escondeu de nós, que Deus mentiu para nós. E ele disse que se a gente comesse... Tu lembra que ele falou que a gente ia morrer? Eu lembro, olha, eu estou bela e formosa aqui, nem morri. Então é verdade. Come também, Adão comeu. E daqui a pouco, a coisa estragou. Eles se sentiram imorais. A palavra ali, nu, é sem moral, não é questão física, porque eles eram homem e mulher. Como é que um homem e mulher vai ter vergonha de ver o outro sem roupa? Mas a Bíblia diz que eles estavam nus e ficaram com vergonha. Está falando da questão moral. Se tornaram pecadores, se tornaram iníquos, ímpios, se tornaram condenáveis por causa do pecado. Tanto é que eles viviam uma vida de homem e mulher normal, mas quando estavam nus, o que eles fizeram? Se esconderam. E Deus foi lá e chamou por ele de novo. Mas o chamado de Deus não é porque ele não sabia onde ele estava e o que ele tinha feito. Ele queria ver até onde iria o cinismo de Adão. Quantas vezes nós ouvimos Deus e Deus insiste em falar, em perguntar. Não é que ele não sabe, ele quer ver até onde vai a nossa ousadia, atrevimento e dureza de coração. Mas Deus sabe. Onde você está, Adão? E ele se escondeu e disse: Senhor,
eu tive medo. O plano de Deus não tinha o medo. O medo foi causado pelo pecado. E quem trouxe o pecado foi o mal. E quem promoveu o mal foi Satanás, jogando o homem contra Deus, contra o seu Criador. E aí Deus diz assim: que foi que você fez? Você comeu da árvore? Comi, Senhor. Mas espera aí que eu tenho uma explicação. Eu vou fazer a minha defesa, Senhor. Essa malvada me deu. Essa mulher que tu me deste, eu não tenho nada a ver com isso. Se o Senhor não tivesse colocado essa mulher na minha vida, essa desgraça não teria acontecido. Tem marido dizendo assim, mas foi ele que escolheu a esposa. Aí na hora H ele joga para Deus: Senhor, foi a mulher que tu me deu. Responsabilidade é tua. Se fosse ao contrário, ou se o homem tivesse comido o primeiro dado para Eva, ele ia dizer a mesma coisa: foi esse cara que o Senhor botou na minha vida. Nós fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas decisões. O homem resolve por si mesmo se embriagar e diz que Deus é o culpado. O homem vive afastado de Deus, não tem as bênçãos de Deus e a proteção de Deus, diz que Deus é o culpado. Quando aconteceu o 11 de setembro de 2000 e o quê? 2011, 11 de setembro 2001. Aconteceu, pronto. Quando aconteceu o 11 de setembro, que houve toda aquela movimentação no mundo, chamaram, eu acho que o nome dela é Nancy Graham, que é a filha do Billy Graham, eu acho que é esse o nome. Chamaram para uma entrevista numa grande e conhecida rede de televisão dos Estados Unidos, televisão e rádio. E eles tentaram pressionar ali aquela jovem missionária não sei, eu não lembro agora a outra formação dela. Colocaram ela numa tribuna e fizeram tipo aquela mesa redonda e começaram a encher de perguntas. E a pergunta foi a seguinte: responda para nós, você que é filha do mais famoso pregador da América, onde Deus estava quando aqueles aviões chocaram contra aquelas duas torres? Onde Deus estava que não evitou, que não fez alguma coisa para que aqueles terroristas não pegassem aqueles aviões e levassem para aquelas torres? Responda para nós onde Deus estava, já que Ele existe. Ela disse: é muito fácil responder, senhoras e senhores. Quando no Congresso Nacional foi proibida a leitura da Bíblia em todos os colégios e faculdades, nós, americanos, estávamos dizendo: Deus, nós não queremos o Senhor na nossa casa. Quando nós aprovamos o aborto, nós estávamos dizendo para Deus: tu não pode interferir na nossa vida. Quando nós aprovamos o casamento contrário à Bíblia, nós estávamos dizendo: Deus, retira-te de nós. E Ele simplesmente fez o que nós pedimos que Ele fizesse. Por isso Deus estava no seu próprio lugar. Foi nós que nos afastamos dele. O paraíso continuou como paraíso. Deus continuou como Deus. Mas o homem recebeu a sentença da morte. E o mais terrível e o dia mais negro da história da raça humana não foi marcado por nenhuma guerra, nenhuma peste, nenhuma doença. O dia mais negro da história da humanidade está no capítulo 3 do Gênesis, quando o homem foi expulso do paraíso e foi condenado a morrer por causa do seu pecado. Mas se tudo estivesse encerrado ali, o plano não seria perfeito. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, e eles estão agora de costas para Deus, porque Deus não quer que você viva de costas para Ele. Ele quer sempre olhar para você, olho no olho. E quando eles iam caminhando, sendo acompanhado por querubins que guardam o lugar santo, de costa, expulsos da presença de... Pense como doeu o coração de Deus. Que pai aqui, você não precisa levantar a mão,
Já sentiu a dor de ter que expulsar um filho de casa? Porque ele quebrou todas as regras. Você criou esse filho com tanto amor. Preparou um ambiente dos melhores para ele. E agora você se vê obrigado, pela justiça que você tem que aplicar, de dizer: você não é mais bem-vindo aqui. Você perdeu o direito de morar aqui. Você perdeu o direito de viver aqui. Você perdeu o direito de ouvir a minha voz todos os dias. Você perdeu o direito de apenas pegar da terra para comer. Você vai ter que trabalhar de uma forma exaustiva. No suor do teu rosto tu vai comer. E você, mulher, vai ter filhos, vai gerar filhos aos prantos e aos gritos. Até que vocês voltem ao pó. Porque vocês foram tirados do pó. E para lá vocês retornarão. Vocês não são mais bem-vindos no Éden. Isso era o ato da justiça de Deus. No meio do caminho, mais ou menos onde está esse pedestal, de costas para Deus, Deus é aguçado no seu amor e bondade. O coração de Deus se aguça na sua misericórdia e diz: eu irei restaurar o plano perfeito, porque no meu plano não há erro. E ali ele faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um varão que iria esmagar a cabeça da serpente e nos traria de volta para Deus. Os tempos passam, os patriarcas profetizam, os profetas profetizam. Isaías anuncia no capítulo 9 o nascimento do Emanuel, Deus conosco. Mas lá na frente, no capítulo 53, ele anuncia o sacrifício vicário de Jesus. Ele fala que ele seria um servo sofredor, um homem de dores, que sabe o que é padecer. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de Isaías, no capítulo 53, para ler comigo alguns textos dessa palavra. Isaías, capítulo 53, vamos ler alguns versículos para a gente entender a respeito da profecia de Jesus para os dias mais atuais. Sentado mesmo no versículo 3 está escrito que esse Jesus, que é o plano perfeito, a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o varão que nasceria para esmagar a cabeça da serpente, diz assim, que esse varão chamado Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, capítulo 3, 53, versículo 3, eu estou lendo. Homem de dores e que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Entenda uma coisa. A prática da justiça de Deus em relação ao Éden. Agora, a mesma prática de justiça de Deus em relação à redenção do ser humano. Porque Deus não criou, como eu já falei, o homem para ir para o inferno. Embora o inferno exista. Mas ele criou para que nele sejam lançados o diabo e os demônios que se rebelaram contra Deus e que jogaram o homem contra Deus ali no... O lugar está reservado para eles e não para o homem. No entanto, nesse plano perfeito que Deus elabora, nesse plano perfeito que Deus estabelece e realiza, seria necessário a morte de alguém
para redimir o homem pecador, para trazer o homem de volta para Deus, para salvar o homem, para perdoar os seus pecados e para dar ao homem a garantia de poder um dia ir para o céu, de retorno ao Éden espiritual. E qual é o plano que Deus estabelece agora? Como é que Deus faz? O homem se tornou um transgressor, se tornou rebelde, imoral, impuro, prostituto, adúltero, ladrão, violento, delinquente, tudo que não presta, afetou o nosso caráter. Agora, de acordo com João, no capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia fala de uma visão celestial que ele teve, e a Bíblia diz que ele viu um livro e um ser assentado num trono de glória, e esse livro estava escrito e selado por dentro e por fora, e a Bíblia diz que João chorava muito, sabe por quê? Porque foi dito uma voz no céu dizendo assim: não houve nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, alguém que fosse digno de abrir o livro. Mas pastor, o que tem a ver esse livro com o Éden, com Adão e Eva e comigo? Tudo. Porque nesse livro estão registrados todos os nossos pecados. Toda mentira, toda impureza, toda desonestidade, todo palavrão, todo ato imoral, tudo que nós fizemos de ruim, desde o Éden. Vejam, meus irmãos, a justiça e o critério de Deus. Ele podia ter dito assim: deixa isso para lá, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. A vida é minha, a criação é minha, eu fiz o homem, está acabado, eu vou trazer o homem para o céu e ninguém vai me questionar isso. Mas Deus não ficaria bem com ele mesmo, porque ele é justo, ele precisava aplicar justiça. E o que é que Deus faz? Registra no livro todos os meus e os seus pecados. Todos os meus e os seus pecados. Pecado dos seus pais, avós, bisavós, tracajavós e todo mundo aí está lá registrado. Pecado de Adão, de Davi, de Abraão, porque todos pecaram. Pecado de Jó, pecado de Josué, pecado de Pedro, de Paulo, de Maria, porque Maria também pecou, era pecadora. Só teve a graça, só teve o privilégio de ser a mãe de Jesus pelo Espírito Santo. O pecado de todo mundo, o seu, o meu, o nosso, tudo registrado num livro e selado. E sabe onde estava esse livro, minha gente? Estava na mão do Todo-Poderoso Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Olhe para mim, por favor. Você não deve nada a Satanás. Você deve tudo a Deus, inclusive a culpa. Estava tudo escrito. Vamos ler o capítulo 5. Estou chegando na conclusão da mensagem. Capítulo 5 de Apocalipse, para você não dizer, não sei se isso é verdade, confira na Bíblia. Capítulo 5 de Isaías, de Apocalipse. Viemos lá do capítulo 53, onde fala que alguém seria maltratado, ultrajado, pelos nossos pecados, transgressões, e que pelo seu sofrimento e dor nós seríamos regenerados, salvos. Todos acharam? Leiam comigo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João fala, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. A percepção, pare um pouquinho aí nesse texto, nesse ponto, a percepção de João foi: não há mais jeito, tudo está perdido, não há mais esperança para nós, porque está selado naquele livro todos os nossos pecados, não foi achado ninguém capaz, digno, justo o suficiente
para pegar aquele livro e apagar os nossos pecados e pagar a nossa dívida. A dívida que nós contraímos com Deus foi tão grande. João chorava porque ele sabia, na sua visão humana, que só haveria como esperança para o homem a condenação eterna. Isso se o plano não fosse perfeito. Continuando. Todavia, versículo 5, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, e entoava o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. O plano perfeito de Deus. Na visão de Deus, nada estava perdido. Porque Deus é o único ser que tem o poder de restaurar a integridade do homem. Deus é o único que pode levar o homem de volta para Ele. Mas um alto preço foi pago. E o preço foi, de acordo com Filipenses, Paulo escreve dizendo: e ele se fez servo, deixou a sua glória, veio à terra, se fez homem, sofreu por nós, foi humilhado, foi crucificado, foi morto, derramou seu sangue como propiciação, ou seja, tornou seu sangue propício, favorável para a nossa salvação e para a vida eterna. Morreu, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. E diz a Bíblia que ao ressuscitar, aquilo que foi dado ao diabo como direito, pela mentira, pela infâmia contra Deus e pela obediência dos homens, homem e mulher, Adão e Eva, a Satanás, eles deram para ele o domínio, a chave e o controle da terra. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando morreu, o seu espírito desceu ao inferno e arrancou da mão do diabo a chave da morte, a chave do poder. E ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele ressuscitou como plano perfeito para nos dar a salvação e para nos reconciliar com Ele mesmo. O plano perfeito estabelecido por Deus não poderia falhar. Só que dentro desse plano, alguém teria que pagar o preço. Tinha uma cruz de espinho para a sua cabeça e para a minha. Tinha cravos de mais de 15 centímetros para atravessar seu pulso. Tinham centenas de chicotadas com chicotes de aço para retalhar o seu corpo. Tinha uma cruz pesada para você carregar. Tinha uma lança para dilacerar o seu coração. Mas alguém assumiu o seu lugar. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Querido, escute. A condição do homem sem Jesus é uma condição de condenação eterna. Quando Deus expulsa aquele casal do Éden,
Espiritualmente significava que eles nunca mais estariam na presença de Deus. Foram expulsos. Aquilo representa uma vida sem Deus, uma vida de sofrimento e dor. Mas quando Jesus vem, se faz homem, carrega a nossa cruz, toma posse da nossa coroa, recebe os nossos cravos, o seu coração é perfurado por aquela lança que deveria ser o nosso. Ele está dizendo: quem aceitar esse plano perfeito, quem aceitar o meu sacrifício, quem entregar a sua vida a mim, quem me aceitar como seu Salvador e Senhor, quem crer em mim tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Lemos hoje pela manhã no capítulo 8 do livro de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido e minha querida, eu quero que você acredite que a Páscoa não é a doçura do chocolate. A Páscoa é o amargo de uma vida que foi assassinada no seu lugar. Que a Páscoa é a morte de alguém que foi envergonhado no lugar da sua vergonha. Que a Páscoa é para cobrir a sua nudez espiritual. Que a Páscoa é para cobrir nossa multidão de pecado. Que a Páscoa é a morte do Filho de Deus chamado Jesus e a sua ressurreição para nos dar um dia a vida eterna. Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. E ele resolveu aceitar aquela coroa para dar a você uma coroa de glória, uma coroa chamada coroa da vida. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, antes de orar por você. O inferno existe, mas não está dentro do plano de Deus. O céu existe e está dentro do plano de Deus para você. E a verdade é que esse plano é tão perfeito que se dependesse de Deus, o inferno não teria uma alma humana. Para lá só iriam os demônios e Satanás que se rebelaram contra Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas irão para o inferno. Não por culpa ou responsabilidade de Deus, mas pela escolha que o homem faz. Deixa eu falar uma coisa para ti. Não há como ir para o céu se não for pelo único caminho. Você não conseguiria entrar nessa igreja nem sair dessa igreja porque só tem uma porta. Se não for por ali, você não sai. Se não for por ali, você não entra. Jesus afirma com clareza. E o que ele afirma? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem a Deus se não for por mim. Porque não há salvação em nenhum outro homem, nenhum outro nome. Porque não foi dado entre os homens outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Lembra que o texto de Apocalipse falou? Não foi achado ninguém que fosse capaz de abrir o livro. Só Jesus, pela sua morte, pela sua vitória contra Satanás e contra o inferno, pela sua vitória contra o pecado, ele é capaz de garantir a você a vida eterna. Só ele. Não é religião. Não são oferendas. Não são votos. Não são promessas. Não são os santos. Não é a igreja em si. Só Jesus Cristo salva o homem. Só Jesus Cristo salva o homem por quê? Porque Jesus é o plano perfeito.